Já pensou em gravar um podcast? Tem dúvida de como fazer? Então você está no lugar certo. Me chamo Maurício Barbosa e eu vou passar para você aqui algumas orientações de como você começa um podcast, que é o mais difícil. Todo mundo que vem na produtora para querer gravar um podcast sempre demora nessa hora. Como que eu começo, Maurício? Como que eu abro um podcast? A primeira coisa é a linha editorial, como eu acabei de fazer para você. A gente chama a atenção. Como? Com uma pergunta. No teu caso aqui foi como gravar um podcast. Você chama atenção e depois você traz essa informação, se apresenta e vai falar do que se trata e apresenta o teu convidado. Então, o assunto é sobre como perder o medo de falar para a câmera, como eu vencer essa ansiedade, esse nervosismo. Então, eu trouxe aqui um convidado, que é o Maurício Barbosa. Aí, no podcast, a gente começa e depois a gente já começa o papo. A vantagem é essa, você não precisa falar o tempo todo para a câmera. Faz a abertura, começa a conversar com o seu convidado, que está aqui do outro lado, você está falando com o seu convidado. A vantagem que a gente tem aqui, por exemplo, as câmeras, então eu tenho aqui, vamos dizer, o meu convidado, ele está aqui, a câmera abre, então o convidado está falando, no caso eu coloquei a câmera aqui, então ele está falando, conversando comigo e a câmera está focalizando. Caso o convidado queira falar para a câmera, ele vai falar para a câmera. A gente sempre orienta a pessoa a falar, olha, aqui essa é a sua câmera, tá bom? Aí, no caso de uma outra pessoa, a gente orienta. Agora, a sua câmera, ela é essa outra. Então, essa aqui é a sua câmera, no caso, a minha. E quando o assunto vai ficando mais interessante, vocês começam a rir, começam a surgir mais assuntos, tem mais pessoas na mesa, a gente abre para as 4 pessoas, estão conversando. Então, fica uma situação mais interessante quando a gente tem esse jogo de câmera, mas você não necessariamente precisa ficar olhando para a câmera. Você fica à vontade, o seu convidado também. Então, esse aqui é um overview que eu estou fazendo para que você entenda realmente que é muito mais fácil. E quando a gente vai fazer um encerramento do podcast, aí sim, se for o caso, a gente pode parar a gravação. Se você errar, não tem problema, a gente para a gravação e olha, vamos fazer o final agora? E para encerrar, a gente volta para a câmera principal, que está somente em você, para você fazer o final, a chamada para ação. Por exemplo, assim, chegamos ao final desse podcast, desse episódio. Se você ainda não é inscrito, você se inscreva no canal e se tiver alguma dúvida, pode colocar aqui no comentário que a sua dúvida, ela pode ser tema de um próximo vídeo. Aí você agradece ao seu convidado, muito obrigado por estar aqui com a gente, é um prazer te receber e olha, até a próxima. Aí todo mundo aqui abre para a câmera e todo mundo agradece, dá um tchau e o podcast acaba. Se você tem interesse e quer saber mais sobre isso e quer ter o seu próprio podcast, aqui na Fábrica de Audiência é o lugar ideal para isso. Você recebe toda a orientação necessária e toda a qualidade para que a gente possa fazer o seu podcast, inclusive os cortes no formato vertical para o Instagram.